Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que mesmo em meio a tanta tensão, é verdade, principalmente depois dos sorteios, dos confrontos das oitavas de final, hoje à tarde, da Copa do Brasil, que acabou definindo confrontos muito importantes, clássicos do futebol brasileiro, como por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro. E eu penso dessa maneira, mesmo em meio a essa tensão, cabe a você, companheiro rubro-negro, e a você também, anti-rubro-negro, que está sempre torcendo para o negativo, sempre torcendo para o debacle, sempre torcendo para a derrota do Flamengo, cabe sim a todos nós uma reflexão muito importante sobre o que está acontecendo na atual conjuntura do Flamengo e ontem, na reunião que se procedeu em função da derrota que o Flamengo teve frente ao Fortaleza no domingo passado, ou seja, no dia anterior, no último domingo. Então, meus amigos, com esse confronto e diante desse desafio, eu penso o seguinte: não acho que o Flamengo tenha levado azar e tampouco o Atlético. O que eu acho é que vai ser um clássico muito importante. Nós vamos decidir a vaga aqui no Maracanã, mas o jogo de ida também é muito importante e nós sabemos bem a dificuldade que nós temos para vencer as partidas e principalmente para poder manter resultados em função de uma postura pusilânime desse companheiro que está aí, Paulo Souza. Então, meus amigos, em meio a tudo isso, um debate sobre a permanência dele ou não, e eu achei essa reportagem do Rodrigo Matos no UOL muito interessante e que sintetiza realmente tudo aquilo que nós havíamos conversado nesses últimos dias, quando nós sentíamos a necessidade já de demissão do treinador, no meu caso, desde quando o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense na final do Campeonato Carioca. Eu já imaginava que ele devesse sair, porque ele prometeu realmente entrosamento, prometeu um estilo de jogo que jamais vingou, promoveu experimentos, tinha o meu apoio até a semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. Ali tinha que acabar tudo, não terminou, ele fez uma pré-temporada, jogou tudo fora porque está jogando completamente diferente do que estava, inclusive se respaldando sempre no lado individual dos atletas que têm realmente definido algumas partidas. Então, no meu entendimento, ele já tinha que ter saído há muito tempo e tinha que ter entrado o Mister, como você sabe. Estou apenas contextualizando porque tem pessoas novas que estão assistindo esse vídeo. E hoje, exatamente no dia de hoje, um dia após essa reunião, eclodiu ali na Gávea uma briga política enorme, quando eu posso atestar a vocês aqui que, aliás, com muita razão, o Marcos Braz não tem moral mais para escolher. Aliás, no meu entendimento, não tinha, desde que ele escolheu o Domi. Desde que aquele ano de 2020 foi um fracasso e que anunciava um fracasso ainda pior no ano de 2021, como nós imaginamos que pode acontecer também no ano de 2022, com consequências muito ruins para o ano de 2023. Então eu quero dizer a vocês aqui, por fontes seguras, que realmente o Marcos Braz não tem mais moral no Flamengo para poder escolher treinadores, e o nosso omisso presidente Landim se irritou bastante com todos os xingamentos que recebeu no domingo lá no Maracanã, inclusive respondendo até a um torcedor. Então, eu quero ler aqui essa reportagem com vocês e queria que vocês raciocinassem junto comigo e comentassem aí no espaço destinado às opiniões de vocês. Está aqui o companheiro Rodrigo Matos, escreveu isso hoje, dia 7 de junho. Ele bota aqui: a diretoria do Flamengo já fez levantamento sobre possíveis alternativas para técnico, enquanto mantém Paulo Souza no cargo pelo menos até essa semana. Isso é ridículo, né? Primeiro porque eles, tanto nós, rubro-negros, não temos comissão técnica. Eles demitiram todos os profissionais. Então, se tiver que demitir o Paulo Souza hoje, não tem qualquer pessoa para dar um treino físico amanhã, porque simplesmente toda a comissão técnica foi demitida e vocês sabem disso. Então está aqui: o
presidente Rodolfo Landim, omisso, no meu entendimento, ainda não está completamente convencido de fazer a troca. Ou seja, eu acho então que ele vai estar exatamente decidido de fazer a troca quando o Flamengo tiver eliminado de todas as competições e na beira do rebaixamento. Eu acho isso muito ruim. Muito ruim, porque, na verdade, mostra claramente que ele não queria demitir o Paulo Sousa enquanto o Mister estivesse no mercado. Quando o Mister sai, ele vai lá e começa a pensar em substituir o Paulo Sousa, mas não realizou ainda um planejamento onde estivessem mapeadas algumas opções de treinadores. É inacreditável isso, que mesmo com o Flamengo jogando essa bola ruim que joga, mesmo o Flamengo jogando esse futebol terrível, totalmente incompatível com a qualidade do nosso elenco, ainda assim ninguém tinha feito um planejamento sequer, qualquer mapeamento de treinadores. Acho realmente isso fantástico, e realmente isso não tinha acontecido. E aquele que melhor se encaixaria estava livre, à disposição, mas o companheiro omisso, Rodolfo Landim, bateu o pezinho ali e disse, enquanto eu estiver aqui ele não volta. Impressionante isso, né? Aí depois vai dizer a reportagem aí que ele ficou irritado. Tá aqui, ó, mas bastante irritado com o futebol do time, desde a derrota do Fortaleza, como se na verdade o Flamengo tivesse jogado bem com o Fluminense, como se tivesse jogado bem com o Fluminense também no Campeonato Carioca, como se tivesse enfrentado o Vasco com galhardia, como se tivesse jogado bem contra o Ceará, se tivesse jogado bem contra o Atlético de Goiânia, enfim, Flamengo realizando partidas muito ruins, né, e só agora o companheiro vai se irritar. Está se irritando, sabe por quê? Porque a pressão que está em cima dele, não das torcidas organizadas como deveria ser, mas do povão ali, dos torcedores não organizados, xingando veementemente o Landim, isso aí realmente está causando espécie nele, sim. Ele que sempre anda rodeado agora de segurança, ou seja, teve a qualidade da sua vida subtraída. Então bota aqui, em reunião do Conselho Diretor, Landim foi perguntado sobre seus pares, sobre o futebol. Isso é um eufemismo, na verdade ele foi questionado pelos pares sobre por que é que não toma uma atitude, porque nós sabemos que dentro desse Conselho Diretor já tem ali alguns integrantes que queriam demitir o Paulo Sousa há muito tempo, e ele, porque não queria demitir, se não teria, a pressão seria enorme pela contratação do Mister, não o havia feito, no meu entendimento, diante da necessidade temporal de cada um desses membros do Conselho Diretor. Então ele está aqui dizendo o seguinte: reunião do Conselho Diretor, Landim foi perguntado sobre seus pares, pressionado, falou pouco sobre o assunto, disse que estava irritado com o resultado, esperava melhores resultados nos jogos da semana, Red Bull e Bragantino e o Inter. Não indicou nenhuma mudança imediata. Isso aí aconteceu na reunião, mas eu queria que você entendesse o seguinte: ele ainda cogita ter dois resultados de 1-0, vitorioso, jogando mal pra caramba, totalmente extrínseco à essência do Flamengo, jogando na retranca, porque é isso que vai acontecer. Se o Flamengo faz um gol, o Flamengo bota lá os 11 debaixo da trave, e se por acaso ganhar, óbvio, vai acontecer igual ao Fluminense. Na partida seguinte vai jogar mal de novo, porque o time não tem consistência técnica, o time não tem uma estratégia, nem para defender e nem para atacar. Ou seja, são jogadores que, na verdade, estão fazendo aquilo que podem fazer, mas de maneira individual. E o companheiro ainda está, meu amigo, reticente sobre se vai demitir ou não. É muito omisso. Viu? É muita irresponsabilidade uma coisa dessas, e isso me irrita a cada dia. Vamos lá. Não houve participação do Marcos Braz, vice-diretor de futebol, na reunião. É comum que ele não vá aos encontros do conselho diretor e o futebol não estava na pauta específica da reunião. Não me leve a mal, não. Não me leve a mal, não. Ele não foi porque ele não quis ir. Ele não foi porque ele sabe muito bem que ele não tem mais moral para escolher quem quer que seja. Sabe por que ele não foi? Ele não foi porque ele seria questionado lá dentro desse conselho diretor, sobre as más escolhas que ele fez novamente, e ele próprio admite que dessa vez errou e que já vem pleiteando a saída do Paulo Sousa já há algum tempo, como eu já havia falado para vocês. Essa história dele do Spindle aparecer ali e dizerem que
o Paulo Sousa está prestigiado por eles, é uma grande mentira. Porque numa outra reportagem eu vi que o próprio Paulo Sousa se ressente do apoio que havia sido prometido a ele quando o Paulo Sousa foi contratado, pelo Braz e pelo Landim. Perdão, pelo Braz e pelo Spindle. O Paulo Sousa se ressente desse apoio. E se ressente, sabe por quê? Porque não conhecia os dois. Porque se ele tivesse visto o vídeo que eu gravei para ele no início da trajetória dele, lá em dezembro, ele certamente teria se inteirado de que os dois o deixaria fritar caso a campanha fosse ruim, exatamente como aconteceu. Mas a irritabilidade do Braz com o Paulo Sousa já é antiga, porque o Braz andou tentando trazer jogadores e foi obstaculizado pelo Paulo Sousa. Então ele está aqui, ó, o Flamengo só deve fazer uma troca se tiver um candidato para o cargo e entender como insustentável a permanência de Sousa, como se na verdade ela estivesse justificada, como se já não fosse, se já não tivesse o estágio de insustentável. Eu não sei como é que alguém pode perceber uma coisa dessas, né? Que seria insustentável. A relação não seria insustentável. Relação com o elenco, que pode ter se deteriorado após a entrevista de domingo, falando em erros individuais, também analisada pela diretoria. Pode não, porque o jornalista está colocando tudo em hipótese, mas ele sabe muito bem que o elenco não vai jogar por ele. Ele sabe muito bem que aquele episódio de corte do Diego Alves, antes da partida, refletiu, obviamente, no desempenho dos jogadores. Ele sabe disso, todo mundo sabe disso. Eu mesmo falei que assisti o jogo do campo e eu não vi ali gana, não vi ali vontade de vencer. Eu não vi ali um time que jogasse em prol do treinador e ele ficava ali do lado de fora gesticulando. Não tem a menor condição de estar ali. Pode ganhar de 1-0, agora pode ganhar o Inter também de 1-0, de 2-1, vai recuar do mesmo jeito, vai praticar um péssimo futebol. E nós só vamos, meus amigos, postergar o problema. Até que no dia 22 ou 23 de junho iremos enfrentar o Galo, agora, lá no Mineirão, e uma semana depois vamos ter que enfrentar o Tolima, lá na Colômbia. Olha a gravidade, imagina se o Flamengo fica fora nas oitavas de finais, tanto da Libertadores como também da Copa do Brasil. Os dois confrontos são difíceis. São difíceis. E o Flamengo demorando a tomar uma decisão. É impressionante, ainda que eu também não veja nenhuma perspectiva de vinda de um grande treinador. Mas o elenco não quer mais jogar com ele. Isso não é só em função de um elenco mimado, não, porque também é. E é porque o Braz aceita, porque ele não tem moral. Nem ele nem o Landim cobram nada. É por isso que eles são assim. Mas é por culpa do Paulo Sousa também, porque o Paulo Sousa não tem a menor capacidade de gestão de grupo. Isso ele já provou. Por isso o Landim se prepara pedindo um levantamento de nomes de técnicos que possam interessar e que possa iniciar sondagem se necessário. Não iniciou ainda nenhuma sondagem, é inacreditável isso, é uma coisa inacreditável. Assim estaria prevenido para resultados ruins nessa próxima semana. É como se já tivesse chovendo ali, você tivesse pego ali a previsão da meteorologia e você ainda no meio da rua, num descampado, sem guarda-chuva, sem poder ficar gripado. É impressionante uma coisa dessas. É muito omisso esse nosso presidente. É muito incompetente esse nosso vice-presidente de futebol. É muito incompetente. Está aqui, convicção de Landim em relação a Paulo Sousa acabou no Maracanã. Só agora acabou, mas ele não toma decisão. Dirigente que ficou muito irritado com o resultado, chegou a ser hostilizado dentro do camarote do clube ao final do jogo contra o Fortaleza. Um torcedor em outro camarote o xingou, o dirigente respondeu, o segurança acalmou os ânimos, retirando o presidente do local. Como se ele não tivesse que ser xingado. Tem que ser xingado mesmo. Ele tem que ser muito xingado, porque o torcedor rubro-negro está indignado com isso que está acontecendo. Ele tem. Ora, o episódio retrata o nervosismo do dirigente diante da pressão sofrida por ele, com os recentes resultados decepcionantes do time. Da arquibancada também vieram gritos de ofensas ao presidente rubro-negro, justamente com protesto contra o treinador Paulo Sousa, que é outro que não tem vergonha na cara, que ao invés de pedir demissão e chegar ali de maneira salomônica a um acordo financeiro com o Flamengo, não faz. Entre os brasileiros, a dirigente rubro-negro que veio Cuca, técnico mais renomado, disponível como instável. E ainda é o temor relacionado à condenação por estupro do técnico na Suíça na década de 80, que pode trazer danos à imagem do clube. Não virá. Difícil. Né? Depois de ter eclodido toda essa polêmica, ainda mais com o irmão do Cuca, andando na contramão dos interesses
dele próprio, não é? Falando tudo aquilo ali, ameaçando torcedor rubro-negro, enfim. A multa para rescisão do Paulo Souza não é um empecilho para sua eventual saída. O valor é igual a todos os salários restantes do seu contrato, até o final do ano. 5 milhões e 6 milhões. A soma dá em torno de 1 milhão de euros. Não é muita coisa, é ter que pagar salário até o final do ano. Companheiro, da mesma maneira, para o Flamengo perder, não é? O Flamengo correndo o risco aí de ser eliminado nas oitavas e das duas competições. Decisão sobre o Landim tem participação do Departamento de Futebol, mas a decisão sobre o técnico mais está centrada no Landim. O dirigente tem consciência de que o desempenho do time é o maior calcanhar de Aquiles e por isso resolveu atuar diretamente. O Braz não tem moral. Não é porque, meu amigo, eu estou lendo isso aqui do Rodrigo Matos, não. Mas é verdade, o Braz já não tem mais moral. Já não tinha com os demais integrantes do conselhinho, do conselho diretor, já não tem mais moral com a torcida e não pode escolher o novo treinador. Eu não tenho nenhuma dúvida. Agora pergunto eu a você, quem vai escolher o novo treinador? Quem tem propriedade depois de 5 treinadores errados? Depois desses todos, quero eu perguntar a vocês aqui, como é que pode fazer? Tome, Ceni, Renato Gaúcho, agora ele. 4 treinadores errados. Já estou botando aí a conta do 5º, que está vindo aí, obviamente, de maneira desplanejada. Vamos aguardar, meus amigos. O fato é que agora, dia 22 ou 23, temos jogo contra o Atlético Mineiro, importante. E agora, meu amigo, temos jogo também. Aliás, alguns dias antes, vamos jogar contra o Atlético também no Campeonato Brasileiro. Tem Bragantino agora, 2 jogos difíceis, outro contra o Inter. Tolima no dia 29, companheiro rubro-negro. Quero te falar uma coisa, com o presidente omisso desse, que só agora acordou que o Marcos Braz não tem que ter moral para poder defender a escolha de um treinador, ou então a permanência dele, com o presidente omisso desse, meu amigo, só rezando. Hoje à noite tem uma live, 10h30, hoje, terça-feira, que eu queria que você participasse. Saudações rubro-negros.